Meu nome é Boris Ber, corretor de seguros há muitos anos, precisamente 45 anos, e é um prazer estar aqui com vocês, dividir uma experiência de vida, não ter a melhor receita, mas é o que aconteceu comigo e que está escrito na história, não dá para mudar. Em 1975, fazendo faculdade de administração, tocando uma cozinha industrial, que meu pai me apresentou uma pessoa, eu estava indo para a FEPASA, eu ia fazer estágio na FEPASA, nas ferrovias paulistas, e eu ia ser monitor do telecurso segundo grau. Isso aqui é em branco e preto, muita gente não lembra o que é isso, mas você ficava numa sala com os alunos que faziam segundo grau e você tirava dúvidas que o programa apresentava. Estava tudo pronto para começar, meu pai me ofereceu uma oportunidade de um amigo em Guarulhos, eu fui lá, para resumir a história, eu sei que a gente não tem o dia inteiro, eu montei essa cozinha industrial, a gente fornecia refeições para a indústria. E aí eu fiz um ótimo relacionamento com os RHs, com os departamentos pessoais das empresas. Guarulhos estava bombando, estava num crescimento muito bacana e a gente cresceu realmente muito rápido. Mas chegou uma hora que eu precisava reinvestir muito dinheiro para ficar grande, normas de contratar nutricionista, enfim, deu uma complicada, tinha que reinvestir. E aí eu estava sozinho, meu pai já não estava, ele vinha ajudar, tal, mas não estava trabalhando, meu cunhado foi morar nos Estados Unidos, que era meu sócio, e aí, por providência divina, para não falar coincidência, uma das peruas tinha dado uma batida, e eu fui até o meu corretor de seguros da época, que era um amigo da minha irmã, levar a nota para pegar o ressarcimento. Então veja só quanto tempo faz isso, como é que era. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim. E quando eu fui lá, essa pessoa era amigo de muitos anos da minha irmã, o que você vai fazer, o que você não vai fazer? Eu tinha uma proposta de um outro amigo de montar uma administradora de condomínio. Estávamos começando a conversar. Para resumir a história, eu saí de lá, eu estava sem carro, porque eu usava o carro dessa perua, trabalhava de Kombi, para falar a verdade e tal, porque eu também ia fazer compra no Ceasa, no Macro, né? Mas também ia namorar de Kombi, então não tinha problema. E aí, conversando com ele, eu peguei carona com ele, que ele ia na Gráfica, né? Que era no Bom Retiro, onde eu morava. Aí eu peguei uma carona. Paramos na Gráfica, mandei fazer cartão, comecei a trabalhar com seguros. Simples assim. E aí, foi uma coisa muito gozada, porque o meu atual sócio, o Pascoal, ele trabalhava nessa corretora que tinha um estipulante de seguro de vida, o VIP Club. Aí eu comecei conversando com um, com outro, eu falei, olha, eu tenho uns conhecimentos lá em Guarulhos e tal, vamos comigo, eu não entendo ainda do negócio, e nós viajamos, nós fomos até Guarulhos num dia, visitamos 5 empresas, abrimos 4 seguros de vida e um ficou para o dia seguinte que fechamos também. E ele brinca até hoje que ele descobriu a máquina de fazer seguro. Mas eu tinha esse viés de vendedor de antes, eu sempre me virei. Quando eu precisava de grana para a faculdade, quando eu precisava de grana para viajar, eu ia trabalhar de balconista no final do ano lá numa loja de um amigo na Rua Oriente. Eu, de criança, uma tia minha me deu uma caixa de sapatos, de engraxar sapatos, e eu ia nas festas de família para faturar uma graninha, eu estava sempre atrás de graninha. E aí eu comecei, claro, você tem muitos amigos de escola, já de faculdade, aí você começa a fazer um segurinho ou outro, mas era um mundo totalmente diferente. Comprei a contragosto da família uma moto e eu ia visitar as pessoas todo dia. Naquela época você parava a moto dentro da loja, na calçada e tal, e eu comecei realmente a ir muito bem, muito bem, muito bem. Aí essa pessoa, onde eu trabalhei, que era na Dimona Corretora de Seguros, eu fui crescendo e acabei tomando conta também de algumas contas que já eram da corretora, que eu também conhecia as pessoas. E aí a coisa foi crescendo, até que essa pessoa vendeu, porque não estava bem, o estipulante de vida, foi para o Libra Clube, o Ariovaldo, Braco, João Leopoldo me deram uma mão na época que era quebrar ou fazer algum negócio, e eles me deram maior tranquilidade e foram sensacionais, eu sempre gosto de reconhecer isso. E aí começou a crescer, até que eu comprei a parte da corretora. Quando eu comprei a parte da corretora, logo em seguida eu fui me associar a uma outra corretora de um outro amigo, que era a Chilton, Berel Eisenstein na Chilton. E aí a coisa começou a crescer, surgiu depois a Azteca, que se separou da Chilton, e aí eu e o primeiro sócio, né, do Vida e tal,
tocamos a Asteca até hoje, já há muito tempo aí, graças a Deus, sempre crescendo, e o segredo disso é muito simples, é trabalhar e usar a cabeça. Eu conheci a minha esposa nessa empresa. Eu fui trabalhar lá e ela cuidava das contas dessa empresa. Mas não tivemos nada, né? Eu estava até comprometido do outro lado. Aí ela foi morar fora, foi morar na Argentina e eu continuei na empresa. De repente, eu encontro ela, né, na rua, ali perto dos Jardins, onde era a corretora, e chamo ela para tomar um café e convido ela para voltar. O resto da história, 45 anos de casado. No começo, foi difícil, mas não foi impossível. No começo, você tinha que ter um foco realmente para fazer dinheiro. Casado, já com filhos, eu precisava fazer dinheiro, eu casei em 1980. Então, eu tinha que ter já tinha dos outros trabalhos alguma reserva, mas a gente tinha que ter. E aí, essa tem que ser a sua motivação. A dificuldade tem que virar uma oportunidade. A necessidade tem que ser o desafio para você sair cedo e trabalhar. E, naquela época, era muito diferente, quer dizer, a indicação valia muito e eu tinha muitos amigos, né, que a gente começa a visitar, começa a fazer, e a indicação naquela época era mais importante do que é hoje. Hoje você tem as mídias sociais, você tem as mídias abertas, você pode falar para o mundo do que você faz. Mas eu fui muito feliz nessa parte, porque esse relacionamento me devolveu a amizade de escola, a amizade de família. A família me ajudou muito e acabei crescendo, até chegar realmente nos dias de hoje. Não, ninguém desacreditou de mim, porque eu não deixei. Eu poderia estar na maior angústia, eu poderia estar na maior tristeza, não conseguindo ganhar uma conta, não demonstrava. E outro ensinamento que meu pai me passou, né? Esquece o telefone, vai no cliente. O não presencial, ele é muito mais difícil para alguém te dar. Quando você está lá e você está pedindo uma oportunidade, você tem uma chance muito grande da pessoa querer te apoiar. E isso realmente foi uma verdade. Eu falei da moto, eu visitava um monte de clientes por dia. Eu ia visitar um monte de amigos. Frequentava o clube, frequentava reuniões. Você tem que estar presente. Quem não é visto não é lembrado. Isso naquela época que não tem os recursos que você tem hoje, não tem site, não tem nada disso. Era realmente... Tá? E, claro, os desafios, todo mundo, a maioria pelo menos já tinha o seu corretor. Os jovens na época como eu que estavam iniciando, estavam querendo buscar os seus parceiros de vida. E eu tenho clientes até hoje, graças a Deus, dessa época. Eu sei quem são os meus primeiros clientes, que era uma motivação. Ganhar a conta era, né, ganhar um segurinho de automóvel, um segurinho de vida. Isso também é importante, eu quero frisar. Eu desde cedo entendi que eu tinha que oferecer todo tipo de seguro. Se eu fosse fazer o seu seguro de automóvel e saía só com o seu seguro de automóvel, eu não me contentava. Eu tinha que fazer um vida, eu tinha que fazer qualquer coisa, o seu residência. Então, essas contas antigas que eu tenho são seguros que foram vendidos lá atrás. Faz a conta, 45 anos. Antes de eu perceber que a corretagem era rentável, eu percebi que ela era importante. Quando eu indenizei o meu primeiro sinistro, depois quando eu indenizei o primeiro sinistro de incêndio, que eu me lembro até hoje, quando eu indenizei o primeiro sinistro de vida, eu percebi que o que eu fazia era muito importante. A rentabilidade não é causa, tem que ser consequência. Você só ganha se você produzir. Não é um emprego sem nenhum menosprezo, não é um salário, é um desafio todo dia. Aonde eu vou ganhar meu pão hoje? E isso ficou tão forte, né, no meu pensamento, e que eu sou assim até hoje. Né? Eu sou assim até hoje. Atendo, né, as pessoas acham, agora Asteca e tal. Nada disso, eu estava viajando agora, eu atendo durante a viagem, né, cliente ligando, o escritório pedindo socorro, tal, a gente atua. E você não pode fechar realmente uma porta ou perder. Perder cliente, para mim, é um desespero. Não pode perder. Se você não gostar do que você faz, parte para outra. Você precisa gostar, não é só o dinheiro. Não é só. Uma vez eu fui num casamento de um cliente meu e eu cheguei até, não é comum, cheguei um pouquinho em cima da hora, vamos dizer assim. Aí
o pai da noiva, era a filha dele que estava casando, me levou até uma mesa do salão, né, na festa. E tinham lá 4 casais, 5, eu não lembro. E aí ele me apresentou e falou assim, olha, nessa mesa estão as pessoas mais importantes da minha vida. Está aqui o meu médico, está aqui o meu contador, está aqui o meu advogado, e está aqui o meu corretor de seguros. Essas pessoas garantem a minha tranquilidade do dia a dia, a retaguarda do meu dia a dia. Isso me marcou, né? E a gente vive experiências, a gente tem, já indenizei sinistros muito grandes. Mas não é que eu indenizei, tem o regulador, tem a companhia, mas eu fui aprender. Eu ia nas companhias com os responsáveis das carteiras, eu pedia para eles me darem uma aula. Rateio, depreciação, eu aprendi. Se você me der um sinistro de incêndio hoje, eu vou concluir. Eu vou fazer a regulação do sinistro. Então, você conhecer o que você está fazendo, você discutir o que você está fazendo, é a mesma coisa que você ir num médico bom e num médico que você não acha que é bom. Então, eu acho que... E aí, dessas coisas, vem a recomendação. Não, pode fazer lá que o Boris ou Azteca, entendeu? Essa é a verdade. Então, não tem sucesso que dependa de uma qualidade, de uma virtude, de uma dedicação. É o conjunto da obra. Você não faz nada sozinho. E outra coisa que eu acho que é importante é buscar um relacionamento saudável com as companhias seguradoras. Você tem que ser um parceiro, você tem que defender também a companhia. Se um risco é ruim, você tem que tentar deixá-lo bom. Você não pode exigir que a companhia aceite porque você tem outros negócios, porque um sinistro daqueles pode destruir o teu resultado. Você é um representante do segurado, mas você é um parceiro também da companhia. Enfim, eu acho que oferecer vários produtos, acompanhar o desenvolvimento dos seus clientes, por exemplo, você tem aí, se você tem o seguro de vida dessa pessoa, nasce um filho, pronto, você já pode ir lá vender o seguro de vida que ele precisa agora, que ele tem com quem se preocupar. Você tem que ter o gerenciamento da carteira, que hoje é muito mais fácil. Inteligência artificial está aí para ajudar e muito nisso. Vai vir uma transformação, aliás, vai vir um mundo novo nessa área. Tudo que eu estou falando aqui realmente foi bom estar aqui hoje falando, mas vai ficar para a história, porque daqui para frente é diferente. Os sites de relacionamento, o Instagram, Facebook, eles te ajudam horrores para o bem e para o mal, né? Você precisa saber o que você está falando, você precisa achar a linguagem certa do que você está falando. E outra coisa que eu gosto muito, e não como falsa modéstia, né? Você não pode mudar. Se você é um cara simples, estava lutando aí pela sobrevivência, não é porque você venceu que você tem que mudar. Você tem que ser a mesma pessoa, você tem que ter a mesma humildade, você tem que ter a mesma garra por um seguro. Isso eu penso assim. O sinistro que mais me marcou não existe na minha cabeça. São vários. Uma joalheria que tinha mostruário na rua, naquela época não tinha assalto, era um seguro difícil, tinha o Instituto de Resseguros do Brasil, eu tinha que ir lá, que era difícil o acesso, mostrar realmente como é que estava a regulação, a documentação. Sinistros de incêndio, eu tive alguns grandes, né? Fui aprender o rateio, fui aprender o primeiro risco, fui aprender o risco total, a separação de verbas. Você aprende muito no sinistro. Então, não existe todos os sinistros você aprende até hoje, né? Todos os sinistros você tem que estudar o sinistro, todo sinistro você tem que ver a causa, você tem que ver a cobertura. Antigamente era muito mais simples, você pegava os manuais, ou o manual técnico, que era aquele verdinho que põe a ficha, os riscos excluídos estavam lá. Hoje, se você comparar 10 propostas de 10 companhias diferentes, as exclusões são diferentes, as franquias são diferentes, a forma de apurar é diferente. Então, eu não quero destacar nenhum, né? Porque um é importante. Às vezes te ajuda mais, né? Se és uma pessoa muito conhecida, muito relacionada, ela vai falar muito, olha, Boris, tal, né? Isso é muito importante. Agora, quando você termina regulando e regulando bem, liquidando bem, dá uma satisfação muito grande e aí você vê para que você serve. Ter os filhos próximos é uma bênção divina, né? Mas é um desafio. Chegou uma época que eu achava que nenhum dos dois ia ficar comigo. E hoje o maior problema que nós corretores temos é a sucessão. Pode falar com quem você quiser, ter a sucessão,
a continuidade é a razão de continuar ou de vender, ou enfim, de fazer alguma coisa, se associar. O desafio de ganhar dinheiro não é suficiente. Olha, fica aqui, isso é rentável, ajudou a gente a chegar. Não é argumento. O argumento é desenvolver a vontade. Não quero falar uma palavra mais forte, mas tem que ter muita vontade de estar junto. E você adequar a personalidade e o jeitão de cada um para alguma atividade. Eu tenho 2 filhos, o mais velho cuida do RH, cuida das pessoas, cuida da administração das pessoas. Hoje é um momento terrível, pós-pandemia, modelo híbrido, doenças psicológicas, eu esqueci o nome agora, tal. Então você precisa ter um cuidado no tratamento do teu time, né? Treinamento, muito treinamento. Então isso ele gosta, tá se formando agora na 2ª faculdade, né, de psicologia, nasceu para isso. E ele me ajuda muito na administração de problemas. E eu fico focado no que é o principal, que é a questão de trazer faturamento. O outro eu achava até que ia morar fora do Brasil. Ele tinha uma visão do mundo, ele queria, enfim, ficou fora, começou fazendo a empresa júnior da PUC lá, que eu também me formei na PUC, e eu achava que ele ia voar, ele não ia ficar aqui. E aí, é um negócio que eu sempre falei, participei de alguns eventos aí de sucessão, você precisa descobrir o que cada um gosta. E eu vi que ele gostava de uma área que a gente era carente no escritório, que era os riscos financeiros. Garantia, RC, né, D&O, I&O, coisa que a gente não tinha um braço. Aí eu, conversando, dei para ele essa área, ele desenvolveu pessoas para ajudar nessa área, e hoje ele a linha de frente é o sucessor natural. Ele gosta, ele vem aqui no Syncor, ele se interessa, quer saber das coisas, se envolve nos sinistros, nos ramos, me provoca com algumas visitas e tal. Hoje ele me empurra para frente porque ele está percebendo que tem realmente a compensação, não só financeira, mas ele percebe a situação que você tem de status perante a sociedade, os seus amigos, aos seus clientes. Então hoje ele gosta do que ele faz. Mas uma vez eu fui num evento aí de sucessão, aí uma mocinha jovem e tal, bonitinha, veio falar comigo, pô, você é amigo do meu pai, quem é teu pai? Ela falou, pô, teu pai é legal, e aí, você está na corretora, o que você faz? Ah, eu cuido da inadimplência e mais não sei o quê, é a coisa mais chata que tem, né? Mas chata. Pô, saí de lá do evento, liguei para o pai dele, falei, mas você é muito burro mesmo, né? Põe uma menina para ganhar, ou um rapaz para ganhar um salário, põe ela para fazer o saúde, põe ela para fazer e tal. Você vai perder a tua filha, ela não vai gostar. E ele me agradeceu muito, ele fez e deu certo, ela está lá, está na corretora até hoje. Não adianta uma coisa é você trabalhar quando você precisa do dinheiro. Outra coisa é você trabalhar quando você precisa do dinheiro, mas você precisa alimentar o teu ego, os teus desejos. Você precisa chegar de noite e falar assim, pô, que legal, valeu a pena. Olha que legal, resolvi o problema. Né? É isso que motiva a pessoa a ficar no negócio. Então eu recomendo muito cuidado com a sucessão, mas muito cuidado mesmo. Graças a Deus até agora deu tudo certo para mim, nesse ponto. Olha, olhar para o passado e o que eu falaria para aquele Boris, sem parecer nada assim, né? Eu diria para ele fazer tudo igual, para ele correr, respeitar os colaboradores, investir na equipe, ter uma boa equipe, ser bem relacionado, enfim, trabalhar, é o que eu falaria.